Senhor, fazer-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei eu procure mais. Pode cantar. Consolar e ser consolado. Quero ouvir. Compreender E ser compreendido. Amar e ser amado. Pois é tanto pois é tanto que se recebe. Que se recebe. É perdoado. perdoando que se é perdoado. É morrendo. E é morrendo Que que se vive para a vida. Ó Mestre, fazei eu procure mais. consolar. Que ser consolado. Compreender E ser compreendido. E amar. amar E ser amado. Pois é tanto pois é que tanto se recebe. E é é perdoado. perdoado que se é perdoado. E é E é morrendo que se vive para a vida Essa foi a nossa prece, pedindo para que Deus nos ilumine, né? Façamos instrumento da nossa paz. E então, hoje nós temos aqui o nosso irmão Antônio Peroba, e hoje eu estava pensando hoje, disse, meu Deus, quantos anos Peroba tem? Peroba veio aqui fazer uma palestra há 17 anos atrás. E aí ficou. Não foi não. E hoje. Era do lado de lá, virado para lá. Isso é bom ressaltar nesses 20 anos que a gente tem aqui. E se vocês chegarem perguntando aos voluntários, quantos anos você tem aqui? Aí meu amigo vai dizer, eu tenho 15 dias, um mês. Aí Lídia vai dizer, quantos anos, Lídia? 16. 16. Aí Luísa vai dizer, quantos anos, Luísa? 17. E aí quem é mérito, vai dizer, quantos anos? Hã? 12 anos. Fátima, quantos anos? 9. Sibeli? 10. Raimundo? Acha que isso? Ou mais. Sueli? Cheguei em 2010. Sueli? Cheguei em 2010. Aninha, Ana Brasileira? Quantos anos você frequenta aqui? Há uns 6, 7 anos. O pessoal do Instagram está respondendo, Ivana já disse 18. Hã? O pessoal do Instagram também está respondendo. Ah, que Ivana bacana! disse 18. Beleza! Pois é, vamos colocando aí no Instagram, isso ajuda a gente aí. Vamos colocando aí ó, os anos que vocês frequentam aqui. Aninha eu cuidei do pai, o pai estava com o problema, fiz o casamento dela também. E aí, não foi, Ana? E agora a Santa está precisando voltar de novo, é forte. Alex, quantos anos? 10 anos. 10 anos. Conheço desde moleque, desde 10. E assim que vai. Minha amiga linda, maravilhosa, dos idosos. Quantos anos? É o 5. 8. Ele vai. Rosângela, 16. 12. Família. Mocinha, deve ter uns 4, 3. Gente, você, viu? 5. Rapaz, é tão bacana. Você? 8
Eu fico tão feliz, sabe? Isso é felicidade para a gente. É uma felicidade grande. E hoje não tem quase ninguém aqui. Está faltando muita gente. Aqui que tem 20 anos aqui hoje, agora, só tem 2 pessoas, eu e Júnior. Eu e Júnior tem 20 anos que a gente começou a casa. Mas eu fico muito feliz porque essa casa ajudou a tantas pessoas e ajuda tantos de nós e iluminou tantos caminhos e continua iluminando. Isso é uma felicidade. Nos ajudem a ajudar. Essa casa tem um trabalho social com 80 famílias. São 35 idosos, são mães que a gente dá enxoval. Fala isso, estamos precisando de enxoval, quem tiver sapatinho. Ou então tem uma criança que já cresceu, banheira, que a banheira, as mães, você também no Instagram nos ajude. Eu estou operativa hoje, viu? Mas a Rosinha também pode ser gostada. O que acontece com as banheiras é que as mães fazem o berço. Elas pegam, quem não tem berço, pega a banheira, dá o banho, depois acolchoa e bota o neném para dormir na banheira. Então, teve um ano, há uns 3 anos passados, que estava uma carência muito grande, teve uma pessoa nos escutando, o cara trouxe, rapaz, era dono de uma loja, trouxe umas 20 banheiras. A gente ficou, Glória ficou, Jesus abençoe. A gente ficou distribuindo banheiras ali às mães carentes. Isso é muito bacana. Você trabalha com as mães, né? Quantos anos você está aqui? 5, é isso. Gente, é maravilhoso. Bom, muito obrigado a vocês. Escuta o meu clamor, que não é um clamor para uma pessoa, é um clamor para vários irmãos que estão necessitando. E comecei com Peroba, volto a Peroba de novo, agradecendo a ele mais uma vez que está aqui. E ele hoje vai falar sobre um ser maravilhoso, Jesus. Estou passando para meu irmão agora, Peroba. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus possa tentar permanecer nos nossos corações. Depois eu, na hora que ele for tocar. Fala boa noite aí na tímido, né? Para um aquecimento. Olha, eu tenho que dizer uma coisa importante para vocês. Quando Iracema disser que não tem mais nada para falar, vocês não acreditam. É lenda. Né? É lógico que tem muito conteúdo, mas não acredite jamais que ela, você também que está aí no Instagram, não acredite não. Quando ela falar, não tem mais nada para falar, pronto, aí é minha hora. Vocês podem ver, é a tecnologia a serviço. Pois é, tem ainda falar. Não, esse foi o outro. Fica com 2? Caiu. Encaixou. Esse daí só fala para aqui. E esse daí fala direto para lá. Tá pegando? Então, minha gente, o Júnior falou uma coisa ali que me chamou a atenção, né? Sobre o livro, o presente para o Dia dos Namorados, né? Que, para quem reclama, né? Aliás, teve algumas coisas que ele falou que me chamou a atenção. E tem alguém aqui que não reclama? Diz até, se não me engano, no livro dos Médiuns, né, que o hábito do cachimbo deixa a boca torta. Né? A gente, na realidade, não tem motivo para tanto, mas a gente ainda se queixa às vezes, né? Mas é contingência do nosso caminhar, né? E a gente precisa realmente reconhecer isso. E outra coisa, ele falou, dê o livro, né? Para a pessoa, dê um chocolate também, né? Porque aí ela equilibra. Mas antes de dar, leia. É importante, né? Porque às vezes a gente se entusiasma e vai dar. Olha, porque fulano precisa. Não, quem precisa somos nós mesmos. Somos os primeiros necessitados. Somos nós. Então a gente precisa, antes de entregar, ler para absorver a mensagem. Né? A gente vai encontrar alguma coisa interessante para nós. Mas a nossa temática hoje é sobre Jesus e atualidade. Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, pergunta Kardec a espiritualidade, né? Qual seria o modelo para a humanidade? Né?
é a pergunta, a resposta mais curta que tem no Livro dos Espíritos. Está lá, vede Jesus. É o modelo e guia para a humanidade. Se tivéssemos que seguir alguém, deveríamos seguir os passos. É verdade que ainda estamos muito distantes disso. Eu costumo dizer, e cada vez que passa que eu vou falar sobre Jesus, eu reafirmo que conhecer Jesus vai demandar muito tempo para mim. Eu ainda vou levar algumas reencarnações para entendê-lo. Porque conforme a gente vai melhorando um tiquinho, né, Iracema falou aqui que há 17 anos atrás eu fiz uma palestra aqui. Aí eu pensei, poxa, eu quando reencarnei, eu não chorei, eu fiz uma palestra. Não sei por que esse sorriso irônico, realmente não entendi, mas tudo bem. Então, e ela falou, porque há 17 anos, eu falei, há 17 anos eu era muito mais orgulhoso do que sou hoje, né? Só que eu não sabia, eu não percebia, né? Eu era muito mais ignorante, mas infinitamente ignorante. Eu não era pouco ignorante. Pouco ignorante eu sou hoje, né? Mas naquela época eu era muito ignorante. Mas para saber que eu tinha essa ignorância toda, eu precisei caminhar, tropeçar, cair, me esfolar, me lascar e continuar andando. O segredo é esse. Não tem outro. Porque aqui todos nós somos retardatários. Ninguém aqui está no tempo certinho. A gente só está aqui porque a gente ainda não conseguiu assimilar e praticar e vivenciar os ensinamentos que nós recebemos. E aí eu fico pensando, quando eu vou falar de Jesus, né, que se hoje eu ainda estou nesse nível, nesse grau de dificuldade de entender ele, imagine a gente há 2000 anos atrás, quando a gente conviveu com ele naquela passagem memorável que ele teve entre nós. A gente não alcança o movimento, a energia, a paciência de lidar com pessoas de tamanha ignorância quanto éramos nós naquela época. Que a gente hoje está na melhor reencarnação. Hoje estamos no nosso melhor momento. Será que é um momento glorioso, maravilhoso? Vocês acham que é? Não, né? Se a gente está vivendo nesse plano de provas e expiações, em que ainda vivemos guerra, em que ainda estamos na iminência de uma guerra atômica, porque existe esta iminência. Ontem mesmo, eu tive a infelicidade de ligar a televisão à noite, coisa que eu não faço habitualmente. E aí passou o jornal lá, o vice-presidente lá da segurança da Rússia falou que os ocidentais mereciam morrer, que ninguém vale nada, por aí o discurso, né? Falei, que coisa mais absurda em 2022, né? Depois de mais de 2000 anos, que o governador planetário, que o Cristo de Deus esteve entre nós, pregando o amor, que a gente ainda não sabe o que é. Nós não temos ideia do que é esse amor que Jesus veio pregar. A gente não sabe ainda não. Ainda vamos demandar um tempinho para entender o que é esse amor. Porque o dia que a gente entender, vai mudar tudo. Não será mais como é hoje. Então a gente ainda corre. Aí a Iracema falou, quando você for deitar alguma coisa. Não, está errado. Você tem que acordar e ficar orando o dia todo. É verdade. Você tem que orar o dia todo e pedir misericórdia.
Porque o momento é muito mais grave do que a gente imagina. O que nós estamos vendo por aí acontecer é coisa de você ficar estarrecido do que a gente vê, porque muita coisa a gente não tem nem conhecimento. Como eu, por exemplo, que só vejo notícia, porque a gente também não pode ficar totalmente desatualizado. Mas a gente só vê notícia, eu só vejo notícia pelo site da internet, que é um negócio frio, né? E dou uma olhada assim, também não fico esmiuçando, né? Porque quem joga o seu tempo fora, eu me lembro constantemente da fala de Joana de Ângeles, a hora vazia. Quando você está lá assistindo Big Brother, quando você está lá assistindo o Jornal Nacional, ou o Jornal da Record, ou o jornal seja de quem for, você está na hora vazia. Porque você está deixando de aproveitar aquele momento em seu favor, com crescimento espiritual e moral, que é o que mais necessitamos neste momento. Não estou aqui condenando ninguém, porque eu primeiro não tenho essa competência, essa capacidade moral para condenar ninguém. Eu só estou comentando uma realidade que a gente pode ou não absorver, pode ou não executar. Mas eu posso dizer para vocês que essa mudança que eu fiz na minha existência atual, de não me envolver mais, porque é uma energia pegajosa, ela lhe atrai e você vai escorregando, você não se dá conta, você está lá. Eu falo isso porque antigamente eu ia, trabalhava em casa, a primeira coisa que eu ligava era na Band News, lá com aquele rapaz lá que desencarnou lá naquela do helicóptero, Boechat, né? Ácido, cara muito inteligente, muito sagaz, ácido. Eu ficava ouvindo aquele lixo e me intoxicando. Até que um dia eu falei, não vou fazer mais isso comigo não, eu mereço coisa melhor. E aí parei de ouvir, e aí parei de ver jornal à noite, e não perdi nada, ganhei. Ganhei e muito, né? Então, a gente vê que a humanidade nunca precisou tanto de Jesus como nesse momento em que vivemos. O doce, meigo, eterno Rabi da Galileia, que veio nos trazer exemplos maravilhosos para que pudéssemos, em absorvendo as suas lições, ter uma vida mais plena, uma vida melhor. Infelizmente, dado ao nosso orgulho, ao nosso ego muito inflado, a gente ainda não consegue perceber o alcance das suas colocações. A gente ainda não consegue entender a profundidade de Jesus. E ele, o governador do planeta, aquele que criou o planeta junto com outros cristos, aquele que recebeu a bola de fogo da mão de Deus, do Pai, para que pudesse desenvolver este planeta e que veio até nós. Já era Cristo quando da criação desse planeta. Ele já era Cristo. E veio até nós nos trazer as informações necessárias para a gente poder crescer e evoluir. E ele não se atinha a uma única maneira de discursar. Ele discursava conforme a necessidade, a capacidade do ouvinte. Se formos analisar as parábolas, as passagens de Jesus, a gente vai ver isso acontecendo no dia a dia dele. Porque, para cada necessidade, ele agia da forma adequada, da maneira com que o interlocutor compreendesse precisamente aquilo que ele dizia.
Então não havia perigo de ir numa palestra de Jesus, né? Não deixava de ser uma palestra, apesar de ser ao ar livre, né? Não tinha todo esse processo, não tinha internet. Imagine, Jesus vivia sem WhatsApp. Eu fico inconformado. Como é que pode? Né? Não tinha WhatsApp. Jesus, quando falava, todos os que estavam presentes entendiam. Porque o seu verbo era penetrante. Então não tinha aquele risco de que a gente ouve falar muito, né? Ah, como falou bonito aquela pessoa que estava lá dizendo, falando a palestra, né? Não é o meu caso, eu sei disso, não tem esse problema não. Como falou bonito, né? E aí, e fala assim, você entendeu? Não entendi nada, mas ele falou muito bonito. E a gente sabe que isso até hoje acontece. As pessoas não conseguem alcançar por algum motivo, né? Por algum motivo as pessoas não conseguem alcançar. E é interessante que eu passei uma experiência há pouco tempo atrás, aí, uma semana passada, me passaram um anúncio, né, de cirurgias gratuitas. Alguns tipos de cirurgias. E aí eu conheci a pessoa que passou a informação, né, e me aventurei a estender para os grupos, para as minhas listas de transmissão, a divulgação desse processo. Um amigo, o Carlos, lá de Lauro de Freitas, falou, você vai se dar mal. Você vai ver. Para quem é que passa? Eu falei, não, é para mim mesmo, manda o pessoal. Eu depois falei para ele, você tinha razão, viu? Você tinha razão. Porque foi assim um negócio concorrido, as pessoas indo atrás, e deu para perceber o quanto é desnivelado esse plano que a gente habita. São pessoas que não conseguem se expressar. São pessoas preguiçosas que não leem a mensagem que chega. São pessoas preguiçosas que não querem nem digitar o nome. Entendeu? São pessoas desesperadas, passando situações terríveis. Tem de tudo e para todos. Então a gente vê que às vezes a gente pensa que a coisa é complicada, mas quando a gente vai a fundo a gente vê que é um pouco pior do que a gente imagina, que é mais difícil. E que estamos numa situação privilegiada, que devemos agradecer, e não é pouco, né? A oportunidade e a condição em que nos encontramos, por mais difícil que ela possa parecer. A gente ainda está bem na foto, porque por aí a gente às vezes nem imagina o que está passando. A gente não imagina, né? A dificuldade. Porque a gente não está vendo, a gente não está convivendo no dia a dia. Então a gente não tem essa visão. E realmente foi um negócio assim. Hoje em dia, as pessoas, também pela praticidade e também pela falta de boa vontade, ficam ainda mandando mensagem de voz. E eu trabalho, né? Eu trabalho das 8 às 6, com 1 hora de almoço. Aí, tome de mensagem de voz. Eu falei, pô, mereço. Eu lembrei do Carlos. Falei, ele tinha razão. Mas não tinha, não. Mas, enfim, a coisa passou, né? O outro, aí tinha lá uma lá que era... A mensagem dizia que era para mandar o nome completo, o tipo de cirurgia que ela estava querendo fazer e o telefone de contato. Né? Aí uma colocou tipo assim, exemplo, Maria... tal coisa. Pronto, não colocou completo. Eu falei, poxa, mas é... Mas enfim, foi. Em compensação, ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa que interagiu pela amiga dela e que a amiga dela tinha recebido uma ligação e tinha sido encaminhada para fazer a cirurgia. E ela agradeceu muito.
Isso me deixou extremamente feliz, pagou qualquer dissabor que possivelmente tenha tido. E olha que eu nem não sou médico, não fui organizador nem nada, eu só retransmiti. Esse pequeno movimento me trouxe felicidade. Porque é o que nós precisamos fazer, é o que Jesus recomendou que a gente fizesse. Que a gente olhasse para o outro e falasse: Iracema, você é minha irmã. Mas aquele cara que está lá debaixo do Aquidauã também é meu irmão. Aquele cara que está roubando, que está matando, também é meu irmão. Não é fácil, mas é. É o nosso irmão que está temporariamente desviado. Mas Jesus disse o quê? Que bem-aventurados seriam aqueles que trabalham pelos mais pequeninos do seu reino. Quem são os mais pequeninos do reino de Jesus? Os cegos, os coxos, os aleijados, os pobres e os estropiados, os ignorantes. Porque só quem ignora a lei de amor agride ao seu semelhante. Só quem ignora a prática do amar ao próximo como a ti mesmo se desencadeia no rumo das drogas, dos vícios, no rumo do desamor e agride o seu semelhante. Jesus, que veio trazer através dos exemplos vivenciais a forma de agir e de conduzir a existência. E ele começa logo dando um exemplo maravilhoso. Porque ele nasceu aonde? Onde foi que ele nasceu, minha gente? No estábulo, né? Pois é, exatamente. O pessoal ainda pinta o quadro, né, com cores bonitas. Não, foi na manjedoura e tal. Não, foi no estábulo mesmo, ali onde ficavam os bichos. Né? Não devia ser cheiroso. Né? Ele, o Cristo de Deus, aquele que veio para trazer o amor do Pai até nós, que poderia ter nascido num berço de ouro em Roma, com tranquilidade, sem nenhum esforço, mas nasceu no estábulo, demonstrando humildade, coisa que a humanidade ainda não aprendeu, a ser humilde. E olha que a humildade é a primeira bem-aventurança do discurso maior que Jesus fez, da sua maior pregação entre nós, que muita gente não conhece. Muita gente não conhece as bem-aventuranças. Então Jesus traz esse compêndio para que a gente pudesse aprender. E foi a cada necessitado socorrendo de acordo com a necessidade do necessitado. Olha que coisa interessante. De acordo com o necessitado, ele agia. Quase igual a gente, não é verdade? Não é? A gente não faz isso também? Faz que desânimo, minha gente. A gente faz assim, quando a gente vai comprar alguma coisa para a cesta básica, a gente pega aquilo que a gente usa em casa, né? A gente não compra o mais barato. Né? Porque se eu quero para mim, eu também quero para o outro. Né? É um aprendizado que a gente precisa fazer. Né? Com certeza. Mas dar alguma coisa já é melhor do que não dar nada. Tenham isso.
na mente. E o exercício, a constância no exercício, vai fazer com que a gente vá se aprimorando. E eu falo de cátedra. Eu participei, e pretendo até voltar, que me faz falta, um trabalho de distribuição de sopa. Que escola fantástica. Que escola fantástica. E o maior beneficiário não é quem recebe, é quem dá. Porque o aprendizado foi grande. Eu fui, depois de algum tempo, né? Porque às vezes a gente não consegue perceber as nossas imperfeições de bate-pronto. Né? Então, hoje, eu tenho certeza que eu estou muito melhor do que quando eu olho para trás, às vezes eu falo, misericórdia, como é que eu pude, né, fazer isso? No trabalho da sopa mesmo. Né? Foi assim, às vezes, porque às vezes não é fácil lidar com pessoas em situação de dificuldade. Eles, às vezes, querem agredir para mostrar que estão lá. Né? Então, eles são, às vezes, agressivos, às vezes são marginais, né? E não respeitam nada em ninguém. Então, aí pronto, aí você já não é nenhuma santidade, é só alegria, né? É o fósforo e aquela parte da caixinha para acender. Então, mas a nossa obrigação é tentar entender o que Jesus faria, né? Se fosse Jesus, como é que ia tratar? Como é que ia ver? Porque Jesus batia o olho e conhecia a história pregressa e as possibilidades futuras daquele que estava ali. Imagine, não deve ser fácil. Né? Se nós não trazemos nem a lembrança do nosso passado, imagine Jesus olhando para a cara de Antônio Peroba com aquele discursinho falso, né, hipócrita, né? E aí ele olhando, sei, meu irmão, sei, tá certo. Né? Já pensou? Outro dia desse eu estava refletindo sobre Divaldo, porque Divaldo tem essa capacidade da vidência, né? E às vezes chegam pessoas, como tem também Iracema, né, os médios têm essa percepção. Aí chega a pessoa contando aquela história toda distorcida, toda errada, né? E você tem que ficar olhando para a cara da criatura e ouvindo o que ela está lhe dizendo. E ela pensando que está enganando, sabe Deus a quem. Você está ouvindo o que ela está dizendo e vendo. Que é tudo o contrário. Agora imagine Jesus, que passou por isso com uma intensidade talvez até maior. Mas ele mesmo assim, quando aqueles doutores da lei iam lhe provocar. Imagine ele, o Cristo, sendo provocado por aqueles fariseus, né? Cheio de orgulho, cheio de vontades. E aí ele os ouvia e contava uma parábola, como contou do bom samaritano. Para o doutor da lei que chega para ele e pergunta o que é necessário para ser salvo. Né? E aí ele fala, né, o que diz a lei? Que Jesus era Jesus. O que diz a lei? O que está escrito? Amará teu Deus de todo o amor, de todo o espírito, de toda a alma, de todos os bens. Né? E ao próximo como a ti mesmo. E aí ele pergunta, mas quem é meu próximo? E evidentemente que para toda situação tem uma justificativa. Para os judeus, o próximo era o pai, a mãe, os irmãos, a mulher, os filhos, um ou outro e acabou. Não tem mais próximo certo. Então, apesar dele querer tentar, existia uma base lógica para o questionamento dele. Para vocês terem uma ideia, os judeus tinham em torno de 700 mandamentos. Eu fiquei pensando outro dia, rapaz, aqui no Brasil isso não ia dar certo.
O povo não gosta de ler, não sabe nem os 10. Que imagine que dirá 700 e tanto, né, que eles tinham. E aí, quando ele pergunta quem é o meu próximo, Jesus narra aquela maravilha de parábola do bom samaritano. Por quê? Porque eles odiavam os samaritanos. Quando falava de samaritano, olhando para o lado, cuspindo no chão, que era uma ofensa grave. E aí Jesus conta. E Jesus conta de uma forma que, né, não deixou margem. Por quê? Porque o homem que estava ali largado estava seminu, ou seja, pelas vestes ninguém o identificaria de onde ele era. Estava desacordado, também não conseguiria falar e se expressar e dizer a sua origem. Então era uma pessoa necessitada, que não caberia ninguém discriminar. Mas, como a gente vê a parábola, o levita passa o sacerdote e o samaritano que chega e o socorre. E aí, no final da história, Jesus diz, qual dos três, né, foi o que demonstrou amor ao próximo? Ele falou, aquele que agiu com misericórdia. Mas ele não falou samaritano. Jesus poderia ter dito, mas não foi o samaritano? Mas Jesus sabia. Era misericordioso, ainda é. E aí deixou que ele seguisse. Falou, vá e faz o mesmo. Que lição magistral que ele deu. Quando ele está no meio da multidão e a mulher hemorroidiça vai atrás dele, imagine, né? Principalmente as mulheres têm uma facilidade mais de imaginar um negócio desse. Era um processo que estava há anos, todo dia perdendo sangue com aquela hemorragia que ela tinha. Era um processo extremamente doloroso, delicado. E ela vai em busca de Jesus, mas sabia que na sua condição e com tanta gente ali, ela não iria conseguir chegar até ele, mas se tocasse na sua veste, se tocasse no seu manto, ela conseguiria. E aí Jesus, no meio daquele bolo de gente, empurra daqui, empurra dali, vira para Pedro e fala, senti sair de mim, alguém me tocou, senti sair de mim uma virtude. Aí Pedro, naquela gentileza que ele tinha, né, que era Pedro devia ser ali, né, um cara muito gentil, muito cortês, ele falou, ó Senhor, no meio dessa multidão, eu vou saber quem lhe tocou, quem não lhe tocou, né? Olha a lição que Jesus deixa da fé, que cura, da fé que torna possível a transformação que a gente venha querer ter. Pelo simples fato da gente se posicionar, da gente ir em busca, da gente fazer. Eu estava aqui observando a hora que o Luciano estava cantando e vocês interagindo, que energia maravilhosa que a gente gerou, que fomos nós que geramos. Os espíritos estão aí, mas eles ficam aguardando o nosso movimento. Porque quem pede, recebe. Quem bate, tem a porta aberta. E quem procura, acha. Somos nós os agentes da ação. Só vamos obter se a gente receber. Então, como vocês querem receber, eu vou pedir para o meu irmão Luciano cantar mais uma música. Aliás, eu não apresentei, eu acabei aqui me envolvendo. O Luciano da Gata é meu companheiro aí de trabalho na internet. A gente tem o meu canal Antônio Luiz Peroba no YouTube e tem no Instagram o @PerobaAntônio. Né? E a gente faz às segundas, às quartas e sextas, às 19h10, uma leitura, estamos fazendo agora, do livro Fonte Viva.
com comentários. E aí o Luciano canta, porque se eu cantar, nem os desencarnados vão ficar. Então é melhor ele cantar, né? E a música eu acho que é muito legal, é muito bacana, anima, né? Dá um outro astral. E aí ele canta, a gente faz a leitura, faz o comentário, né? O pessoal também interage com os comentários. E aí no final ele canta de novo e a gente encerra aí, questão de 20 minutos aproximadamente, uma coisa bem sintetizada, né? Às segundas, quartas e sextas. E aos sábados, às 16 horas, aí a gente tem uma live até um pouco maior, que vai até umas 17h15, por aí sempre com um convidado, trazendo alguma temática que traga a percepção de bem-estar para que a gente possa superar esses momentos de tanta dificuldade, né? Principalmente mantendo o nosso equilíbrio mental através das ferramentas que a espiritualidade disponibiliza, tais como meditação, como a oração, enfim, como o autoconhecimento, que é fundamental para a gente poder ir se modificando e se aproximando de Jesus cada vez mais. Então cante para a gente aí, meu amigo. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da maldade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, me ilumine, zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da maldade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, me ilumine, zele assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, mas só procurando e acha sem saber. Periga se encontrar perdido, deixa sem tecido, não olhar, não ver. Mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar pequeno. Quem sabe cantar aí? Deus me proteja de mim, da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, me ilumine, zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, me ilumine, zele assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Periga se encontrar perdido, deixa sem tecido, não olhar, não ver. Mesmo é ter sexto sentido, sai distraído, espalhar pequeno. Vocês, Deus me proteja de mim, da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, me ilumine, zele. Mais uma vez. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, me ilumine, zele assim. Deus não proteja essas coisas. Obrigado. Então, meus irmãos, Jesus é o alvo, é a busca que a gente deve fazer para poder se ligar aos planos da evolução que Jesus mesmo disse que chegaríamos, que todos iríamos ao Pai, mas antes passaríamos por Ele. Ou seja, vamos ter que vivenciar aquele amor que Ele veio nos ensinar. Se talvez nesse momento ainda a gente não consiga, vamos trabalhar aquilo que é possível, aquilo que a gente já consegue. Vamos estender a mão para aquele que está do nosso lado, às vezes dentro da nossa própria casa. Vamos tentar ser mais compreensivos.
Vamos pensar, e se fosse Jesus, o que ele faria no meu lugar? Vamos estudar as bem-aventuranças, que são uma escada ascensional para atingirmos os planos mais elevados, que começa com a bem-aventurados os pobres pelo Espírito, os desapegados, os humildes. E aí vai ascendendo a outros patamares, onde a gente vai se qualificando, se melhorando e compreendendo todo este processo pelo qual estamos passando. Porque essa compreensão é fundamental para que a gente possa assimilar a situação. Aquilo que a gente entende, aquilo que a gente compreende, passa com mais facilidade. Aquilo que a gente se queixa, que a gente rejeita, que a gente quer passar por outro, fica nos perseguindo, porque significa que a lição não foi aprendida. Nós estamos aqui para aprender a amar, aprender a sermos melhores hoje do que fomos ontem. Vamos utilizar o grande companheiro Jesus que está ao nosso lado, aguardando uma oportunidade para poder fazer morada em nossos corações. Que Jesus possa continuar nos abençoando, nos envolvendo, iluminando hoje e para todo o transcorrer da nossa eternidade. Que assim seja. Pode tirar, Francesco. Nós agora estamos nos despedindo do pessoal do Instagram e vamos continuar com o passe. E vamos aproveitar o nosso amigo, já que ele está aqui. Hoje o som é música ao vivo, não é? A gente tem uma trilha, mas já que o nosso amigo está aí, presente nosso irmão Peroba para nós, nos despedindo do pessoal do Instagram, é o momento do passe. Adorei essa música e você está começando aí. Segura um pouco. Muito obrigada quem ficou até agora. Esta live fica gravada no Instagram, quem quiser rever. E depois nós colocamos no YouTube, no nosso canal, no Centro Fraterno, no YouTube. Passa lá, tem todas as palestras já acontecidas, nós colocamos lá no YouTube. E no Instagram também. Passa lá, dá seu like, que não custa nada para vocês, mas para a gente, né, ajuda muito ao Centro Fraterno de Caridade. Então, pode compartilhar aí, Francesco, meu amigo, continue. Depois me dê aí, Francesco.